átomos eram realmente maciços, como eu já disse antes. E aí, a gente tem, vocês estão vendo o experimento aí dele. E o que são essas partículas alfa? Essas partículas alfa, elas são partículas radioativas emitidas por alguns elementos químicos radioativos. Um exemplo de um elemento radioativo é o polônio. No caso, essas partículas são extremamente pequenas, não são visíveis e são emitidas em grande velocidade. Essas partículas, elas podiam, né, ser detectadas no experimento de Rutherford, que é esse desenho que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque provocavam o aparecimento de uma luminescência quando atingiam a superfície. O que é essa plaquinha? Que era revestida do que? Era revestida de sulfeto de zinco. Então, quando essa radiação atingia essa partícula de zinco aí, sulfeto de zinco, aparecia uma luminescência. E aí, o que ele observou com isso? Que grande parte das partículas alfa que atravessava essa lâmina de ouro, né? No caso aí no meio tem uma lâmina de ouro, não sofria desvio e não provocava alteração na lâmina. Outras partículas, o que fazia? Uma outra quantidade de partícula, ela não atravessava a lâmina, ela batia na lâmina e voltava. E algumas partículas, elas desviavam, atravessavam essa lâmina. Na região que não desviava, ele chamou isso de eletrosfera, onde estariam localizados os elétrons. Bom, o modelo atômico de Rutherford dizia que o átomo ele seria formado por um núcleo com partículas positivas, que são os prótons, e partículas neutras, que são os nêutrons. Além da eletrosfera, que seria uma região vazia, onde ficam os elétrons girando ao redor desse núcleo. O núcleo, como eu disse no experimento de Rutherford, é essa plaquinha de ouro. Ele representava como núcleo. Porém, se o átomo fosse realmente assim, os elétrons, que são partículas negativas, eles iriam adquirir um movimento de forma espiral e eles se chocariam com o núcleo, certo? Mas aí, continuando o estudo da natureza da luz, ele proporcionou novas descobertas que ajudariam no desenvolvimento do modelo atômico. Os cientistas eles descobriram que quando os gases dos elementos químicos diferentes passam por um prisma, eles produzem espectros descontínuos, com linhas finas de cores diferentes. Essas cores, na realidade, são ondas eletromagnéticas visíveis, sendo que cada cor ela possui um comprimento de onda diferente. Então, cada uma das linhas observadas no espectro dos elementos, ele corresponde a um comprimento de onda. Depois dessa descoberta que outros cientistas deram continuidade, veio esse outro cientista, Niels Bohr, que relacionou os espectros de linhas dos elementos, principalmente o hidrogênio, né, com a constituição do átomo. Em 1913, ele propôs alguns postulados que alteraram a visão do modelo atômico de Rutherford. Bohr, ele foi aluno de Rutherford, né? Então, ele deu continuidade ao estudo de Rutherford e, com isso, ele teve uma outra visão diferente. E o que ele mostrou? Ele mostrou que os elétrons, eles movem-se ao redor desse núcleo atômico em órbitas circulares, que possuem uma energia bem definida e característica, né? Sendo, portanto, um nível de energia ou uma camada eletrônica.
tá?